Olá, estamos aqui para mais um episódio da nossa série Caminhos para o Bem Envelhecer. E hoje eu tenho comigo uma pessoa que eu admiro bastante, que é a doutora Érica Vilela. Está aqui, nutricionista. A gente se conhece há um tempão, né? Já tem alguns anos aí, quando eu vim para Anápolis, né? E Hospital Evangélico, Goiânia. É um prazer muito grande tê-la aqui nesse momento nosso de informação, de descontração, mas principalmente de informação adequada sobre o processo do envelhecer, sobre como que a gente faz isso de uma forma mais amena, mais leve e melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marina, o seu convite. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Olha só, algumas pessoas não sabem que você fez gerontologia, não fez? Fiz. Eu aproveitei o período de pandemia, quando a gente ficou mais quieto mesmo em casa, para estudar um pouco mais. Né? Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu falei assim, eu gosto de idoso. Aí comecei a fazer um curso. Aí fiz um curso, falei assim, gostei. Mas só que o curso ficou muito vago, muito superficial. Eu falei assim, eu quero fazer uma pós. Né? Bom. Aí não podia sair de casa, vamos lá, EAD, primeira vez, uma pós. Vai como um desafio, né? Nossa. Meu MBA foi EAD, é um desafio grande, conciliar isso com a rotina. Sim, que aí você tem que estudar de todo jeito, né? Então aquela rotina da aula, tudo bonitinho. Tinha acabado uma outra pós que foi presencial, pegou o final da pós em pandemia, a gente teve que ficar ali com as aulas, tudo à distância, para assim, agora vamos encarar uma outra, né? Mas tudo bem, vamos lá. E o que mudou? A visão muda bastante, né? Então, como você tratar um idoso? Porque o idoso, ele não é um adulto jovem, não é você simplesmente passar uma dieta como você passa para um adulto. Não, ele tem uns hábitos muito mais arraigados. A gente não consegue mudar isso num idoso como se muda num adulto. Então, como respeitar até onde eu posso ir. Respeitar, adequar? Sim. E os dois, e como até aquilo que precisa ser mudado nele, quando não tem jeito, ele vai ter que mudar a forma que eu vou conversar. Abordar isso. Com esse idoso. Como que eu vou chegar até nele, que eu vou conseguir aquilo que eu preciso. É diferente, né? Muito diferente. E assim, fazendo geronto e agora nessa seara junto comigo, assim, a gente percebe o tanto que o envelhecimento é heterogêneo. Né? Assim, não é porque é uma pessoa idosa que aquele organismo funciona assim, assim, assado. O envelhecimento, ele é extremamente heterogêneo, principalmente no nosso país. Existe uma diferença socioeconômica gigantesca, sociocultural, genética, que faz muita diferença no contexto, fora o processo de idade. Sim. Então, a gente chama aquele idoso de idoso robusto, que é às vezes o idoso que está saudável, e o idoso frágil. São diferentes? Muito diferentes, né? E até mesmo quando você abordou aí até a idade, né? Que muitos, 60 anos, chegar aos 60 anos, puxa, já sou idoso e se comporta como idoso, já muda o comportamento de vida mesmo dele. Entrega os pontos. Sim, se entrega. Se tornou realmente um velho, assim dizer, envelheceu. Uhum. E outros você vê com 80 anos, 80? Eu falei assim, certeza, você não tem 60? Uma capacidade de inovação, de readaptação. Sim, totalmente
mente aberta, vontade de viver, né? E a gente vê esses dois lados na hora da gente atender o paciente idoso. Tem o idoso e tem o velho. Nunca é a idade o fator, né? Não. A idade, ela é uma coisa que nos chama muita atenção, precisa chamar atenção. É diferente uma pessoa com 90 e uma pessoa com 70. Sim. São duas reservas completamente diferentes. Por mais que seja um 90 robusto, ele é um 90. Ele é nonagenário. O respeito com ele, os limites dele são menores. Então a gente precisa ter mais cautela, por mais que ele seja robusto, Sim. né? E lembrar que nós somos como uma máquina, né? Toda máquina, ela envelhece, ela precisa de manutenção. E por mais que aquela máquina esteja funcionando bem, se ela tiver muito tempo de uso, ela sempre vai ter aquele reajuste a mais que precisa ser feito. Ela funciona diferente. Funciona. Ela funciona diferente. Né? E sempre precisando de uma calibragem. Assim somos nós, né? Nós não vamos absorver os nutrientes da mesma forma a vida inteira. E são as diferenças que as pessoas muitas vezes não prestam atenção, né? Já como a gente deve prestar atenção no que o paciente, muitas vezes ele diz: eu voltei ao meu paladar de criança. Eu falei, o que isso quer dizer? Eu falei, aquela comidinha mais simples, com menos tempero, sabe? Assim que tolera eu gosto menos mais. tempero. Sim, então não adianta a gente querer dar um cardápio tão inovador para o idoso. E sim, a pergunta é outra. O que você sempre gostou? Que te dá prazer? Sim. E conseguir adequar isso ao que às necessidades que ele tem naquele momento, né? Justamente. Então, é aquela é aquela comidinha que minha mãe fazia. Muitas vezes eles relatam isso. Eu gosto daquilo que minha mãe fazia. Assim, que jeito que era? Você lembra? O senhor lembra? A senhora lembra? Que temperinho que ela usava, que o senhor gostava? Né? Então, nisso a gente vai conquistando a mudança que o paciente precisa. Muitas vezes ele vai diminuindo a ingesta dele e os filhos ficam assim, por que meu pai não come mais da quantidade que ele comia? Eu falei assim, a idade e o paladar, a sensibilidade gustativa dele muda. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A gustação para o salgado muda, predomina a gustação do doce, né? Ele não tolera aquele tanto de proteína, aquele excesso de proteína, ele precisa... Ele vai ficando mais comedido porque ele sabe que talvez algumas vezes ele demora um pouco mais a digerir, não é isso? Sim, e quanto à proteína, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque eles vão reduzindo tanto que vai acelerando até a perda da massa muscular deles. Que vai afetar diretamente. A fragilidade. A funcionalidade gerando fragilidade. Sim. Né? Então, você vê a perda da força palmar mesmo. Em casa, eu tenho idosa, né, que se eu não tiver, ela não vai abrir um vidro. Não tem força para abrir um vidro. Não tem a força para abrir o vidro. E olha que é uma idosa muito esperta. Uhum. Você não diz que ela tem a idade que ela tem. Uhum. E eu tenho que ficar o tempo todo falando, não chegou na quantidade de proteína do dia. Tem a metade. Então a gente tem que fazer os ajustes nos intervalos das refeições. O que eu vou poder colocar como um alimento mais proteico para que esse paciente atinja a necessidade. E muitas vezes vai ter que suplementar mesmo. Sim. Porque às vezes ele não vai conseguir comer em carne, em feijão, o suficiente que vai suprir aquela demanda do dia, né? Às vezes vai precisar ir para o suplemento, sim. Sim, tanto é que a gente vê suplementos, né, de 50 mais, não é nem 60 mais.
Né? A partir dos 50 anos, a gente vê que muitas vezes a gente vai perdendo aquele paladar todo para proteína. É engraçado que na nossa década dos 40 tá tudo certo. E nos 50 a gente já começa a diminuir e vai diminuindo a cada década. É igual a ingesta de água, né? O O sensório de água diminui, não tem como, ele diminui. E a gente tem que correr atrás desse prejuízo. E conscientemente correr atrás desse prejuízo. E quer que o rim continue a funcionar bem, né? Não é? Porque assim, era até uma pergunta mais para baixo, assim, alimentação, imunidade, funcionalidade, né? Que isso tem a ver? Nossa, tem tudo a ver, né? Hipócrates, o pai da medicina, né? Ele já falava há anos antes de Cristo, assim, a gente é aquilo que a gente come, né? Que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, se a gente tem uma alimentação errada ao longo da vida, isso vai prejudicar no futuro. Eu tenho uma historinha que eu gosto de contar muito, até para pacientes jovens, que quando tem um erro alimentar muito grande, diz que é no Japão que essa história aconteceu e ela é verídica. Chegaram 2 pacientes para um clínico geral. Uma senhora de 90 anos, que a família levou para fazer um check-up para ver se estava tudo bem mesmo, principalmente com a saúde intestinal dela. Aí, certo, nunca tinha feito uma colonoscopia, né? E com os problemas que ela tinha apresentado ultimamente, o médico achou por bem fazer uma colono nela. Aí verificou-se o intestino íntegro. Você, não, ela não tem nada. Deve ter sido realmente uma mudança dos alimentos que ela ingeriu que causou esse mal-estar nela, que perdurou por mais tempo. Aí depois chega um adolescente, 15, 16 anos, que ele repetiu o mesmo exame. No adolescente foi visto muitas manchas no intestino. Então ele já tinha uma doença intestinal que depois de averiguar foi pelo erro alimentar. Né? Então, Você acha que isso não acontece? Aquela senhora, no caso no Japão, manteve o padrão, a dieta, a saúde intestinal dela, a saúde intestinal e o padrão alimentar saudável que a vida inteira ela aprendeu. O jovem ele já foi mais ocidental. Refrigerante, doce. Na alimentação, fritura, muito doce, né? Aí já apresentou doença. Então, que jeito que a gente quer envelhecer? A gente está envelhecendo agora. Sim, e a gente não tem que pensar na minha saúde intestinal, que vai causar depois, mais tarde, doença, só quando eu tiver velho, quando eu tiver idosa. Depois dos 60 eu começo a pensar, não, eu quero saber como que você quer chegar aos 60, aos 70 anos. Né? E isso tudo tem a ver com a nossa alimentação hoje. É o agora. A gente tem que tratar o agora. Para depois... Até porque amanhã a gente não sabe se vai estar aí. Justamente. Não é isso. Amanhã a gente não sabe o que vai ser, o que não vai ser. Se vamos chegar a ser idosos. Né? Agora, para que a gente chegue bem, a gente precisa de reserva. Sim. Né? Precisa que essa reserva seja efetiva, seja adequada. É isso? O grande desafio do paciente fragilizado já. Ali, muitas vezes, a gente precisa... Eu acho que talvez a gente precisa caracterizar um pouquinho esse frágil, né? Quem é esse frágil? Você sabe dizer quem é esse frágil? O idoso frágil já é aquele que ele não consegue ser totalmente independente.
nas suas funções. Uhum. Né? Eu sempre falo uma coisa básica que a gente faz a todo instante. Isso aqui. Levantar. Sentar e levantar. Sentar e levantar. A gente está tendo força para esse sentar e levantar. Eu precisei botar a mão para colocar a mão nas pernas para eu ter a força para eu poder me levantar. Né? E quantas vezes a gente faz isso por dia? Né? Então, o que tem isso a ver? A força para eu me levantar de uma cadeira tem a ver com o que você comeu. Muito a ver com o que você comeu. Ou deixou de comer. Ou deixou de comer. Com a atividade física que você praticou. Você preservou os seus músculos, né? Você teve uma alimentação adequada na sua proteína, até no valor calórico diário. Não ficou sempre naquelas dietas tão restritivas que fizeram você perder muito mais massa muscular do que gordura. Ai, nem me diga de dieta restritiva. Né? As dietas da moda, né? Sim. A dieta sem glúten, a dieta sem isso, a dieta sem aquilo, a dieta cetogênica com excesso de proteína. Sim, que aí vai haver uma sobrecarga renal na idade que a gente já tem uma perda da função renal naturalmente, vai fazer uma dieta cetogênica. E essas dietas da moda para a pessoa idosa, elas são muito mais deletérias. Sim. Porque gastar é rápido, né? Que o paciente idoso, ele nunca pode perder muito peso. Porque o muito peso que ele vai perder vai significar em perda de massa muscular. E perda de funcionalidade, perda de independência, né? E isso é uma coisa que depois ele pode não recuperar mais. Sim. Então a gente vê um idoso querer perder 10 quilos e querer perder 10 quilos em 2 meses. Aquilo dali, o músculo dele vai todo embora. E aquilo que foi embora, dificilmente ele vai recuperar. O imediatismo da nossa sociedade que também chega à população idosa, né? Justamente. Muitas vezes eu sou abordada que as pessoas querem um remédio, né? Uma pílula que resolva tudo. Que seja indolor, inócua, inodora, que não tenha gosto, mas uma só que eu resolva tudo. Porque se eu tiver que tomar de uso contínuo também, eu vou pensar. Justamente. Sim. E assim, Érica, se a gente tiver alguma mensagem para dar, o que você fala para suas colegas nutricionistas? E aí, gerontologia fez diferença? Façam gerontologia, não façam gerontologia? Como é que é? O que você manda para esse pessoal? Bem, o que eu tenho, a mensagem que eu quero dar é que se você ama realmente o atendimento, faça gerontologia. Você precisa amar o seu paciente, você precisa ter muita paciência, você não pode ter pressa. O tempo dele não é como o tempo nosso, né? Ele já vê a vida de uma outra forma. Então é você que precisa se adaptar a ele, não ele que tem que se adaptar a você. E o futuro do nosso país é esse. Estamos todos envelhecendo. Há muito mais pessoas envelhecendo do que nascendo. Então é uma grande oportunidade da gente crescer, mas estudem. Estudem aquilo que você quer fazer. E não vai fazer de qualquer jeito. O idoso, ele não é um adulto jovem, como uma criança não é um adulto em miniatura. Então, não queira tratar o idoso da mesma forma que você trata o adulto. Você precisa ter o olhar diferenciado para ele. É assim que a gente precisa atender nosso paciente, né, Marina? Ah, sim, sem dúvida. Ele é único. Cada um que entrar aqui na nossa frente, cada um que está aqui, ele é único. Ele não pode ser colocado no bolo como um todo. Ele nunca é só a nutrição, ele nunca é só o coração, ele nunca é só a atividade física, ele é o ser humano como um todo. E ele precisa ser tratado como um ser único, individual, e respeitado, humanizado. Isso, justamente. Muito obrigada, Érica.
muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter aceitado esse desafio, por estar aqui conosco, por assumir essa parceria que eu gosto tanto. Foi muito bom te reencontrar depois de muitos anos, porque faz muita diferença. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. É um prazer estar sempre junto com você. Obrigada. Obrigada.